Marina estava sentada no chão do banheiro às 3 da manhã, com o celular na mão, digitando e apagando a mesma mensagem pela 10ª vez. Ela não sabia que aquela noite seria o ponto de virada da vida dela. Marina estava lavando os pratos quando o telefone dela vibrou em cima da pia. Era uma mensagem de uma colega de trabalho que ela mal conhecia. Mari, você viu isso? E tinha um link do Instagram junto. Ela secou as mãos naquele pano de prato que estava ali há 3 dias, pensando que era alguma fofoca boba do escritório. Abriu o link sem nem imaginar que a vida dela estava prestes a virar do avesso. A foto apareceu na tela, e Marina sentiu o estômago dela despencar. Era Rodrigo, o namorado de 2 anos dela, beijando outra mulher numa festa. Não era um beijo qualquer, daqueles sem graça. Era um beijo de quem estava completamente à vontade, de quem fazia aquilo há tempos. Ela ficou olhando para a tela por uns 5 minutos sem piscar. O prato que estava na mão dela escorregou e se espatifou no chão da cozinha. O barulho a trouxe de volta à realidade. Não pode ser, ela murmurou, passando o dedo na tela para ver se tinha mais alguma coisa. Tinha. Mais 3 fotos dos dois juntos, rindo, ela sentada no colo dele. A data mostrava que era de ontem à noite. Ontem, quando Rodrigo tinha dito que estava cansado e ia dormir cedo. Marina sentou no chão da cozinha, no meio dos cacos do prato, e começou a chorar. Não era aquele choro bonito de filme. Era o choro feio, com soluço, com o nariz entupido e os olhos inchando na hora. O celular tocou. Era ele. Oi, amor, tudo bem? Desculpa não ter respondido suas mensagens ontem. Dormi que nem uma pedra. A voz dele era normal demais, casual demais, como se nada tivesse acontecido. Marina olhou para as fotos na tela e sentiu uma raiva subir pelo peito que ela nunca tinha sentido antes. Rodrigo, onde você estava ontem? Em casa, te falei. Por que essa pergunta estranha? Em casa? É, claro. Por que você está com essa voz esquisita? Marina desligou o telefone. Não conseguia falar mais nada. As lágrimas estavam caindo tanto que ela mal enxergava a tela. Mandou as fotos para ele pelo WhatsApp e escreveu apenas: explicação. Agora. A resposta dele demorou 15 minutos para chegar. 15 minutos que pareceram 15 horas. Marina, não é o que você está pensando. É a Beatriz, uma amiga de infância. A gente só estava conversando e... Ela nem terminou de ler. Pegou as chaves do carro e saiu de casa de pijama mesmo. Tinha que ir até o apartamento dele. Tinha que ouvir da boca dele, olhando nos olhos. A viagem até lá foi um borrão. Marina dirigia no automático, com as lágrimas secando no rosto e uma sensação esquisita no peito, como se tivesse um buraco ali dentro. Quando chegou no prédio dele, subiu as escadas correndo. Nem esperou o elevador. Bateu na porta 3 vezes. Forte. Rodrigo abriu a porta com aquela cara de quem foi pego fazendo algo errado, mas tentando disfarçar. Mari, que bom que você veio. A gente precisa conversar. Ela entrou sem falar nada e foi direto para a sala. Sentou no sofá que eles tinham escolhido juntos há 6 meses, quando decidiram que ele ia mudar para um apartamento maior. Fala, disse ela cruzando os braços. Rodrigo ficou de pé, passando a mão no cabelo. Esse era o trejeito dele quando estava nervoso. Mari, eu não queria que você descobrisse assim. A Beatriz, a gente se reencontrou há uns 2 meses e... 2 meses? Marina sentiu o peito dela apertar. Você está com ela há 2 meses? Não é assim. A gente se conectou, sabe? É diferente do que eu sinto por você. Diferente. A palavra ecoou na cabeça dela como um tiro. Marina levantou do sofá e foi até a janela. Lá embaixo, as pessoas andavam na rua como se fosse um dia normal, como se o mundo dela não tivesse acabado de desabar. Diferente como? Perguntou ela, ainda de costas para ele. Mari, você sabe que eu te amo, mas com ela é uma paixão que eu nunca senti antes. É loucura, é intenso. Marina se virou devagar. Rodrigo estava ali, o homem que ela achava que ia casar, falando de outra mulher com os olhos brilhando de um jeito que ele nunca tinha olhado para ela. E comigo? O que era comigo? Rodrigo baixou o olhar. Com você sempre foi tranquilo, confortável. Você é uma pessoa incrível, Mari. Mas não é paixão. Não. A palavra ficou pendurada no ar entre os dois. Marina sentiu uma coisa estranha acontecer dentro dela. Como se uma parte dela tivesse morrido ali mesmo, na sala daquele apartamento. Ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Rodrigo tentou segurar o braço dela. Mari, espera. A gente pode tentar ser amigos. Você é importante para mim.
Ela se soltou da mão dele e olhou nos olhos dele pela última vez. Não, a gente não pode. Marina saiu do apartamento e desceu as escadas devagar. Quando chegou no carro, eram 2 da manhã. Ficou ali sentada no banco do motorista, olhando para o prédio onde tinha deixado 2 anos da vida dela. O celular tocou. Era uma mensagem dele. Mari, desculpa. Espero que você seja feliz. Ela bloqueou o número dele ali mesmo e ligou o carro. Não sabia para onde ir. A casa dela parecia pequena demais para tanta dor. Dirigiu sem rumo pela cidade vazia até o sol nascer. Uma semana se passou e Marina não conseguia comer direito, não conseguia dormir direito, não conseguia fazer nada direito. Tinha pedido uns dias de folga no trabalho, dizendo que estava doente. Não era mentira. Ela passava os dias deitada no sofá, vendo Netflix sem prestar atenção em nada. Às vezes pegava o celular e ia no Instagram dele para ver se tinha postado algo novo. Era uma tortura, mas ela não conseguia parar. Desbloqueou o número dele no WhatsApp umas 5 vezes e bloqueou de novo. Queria mandar mensagem, queria saber como ele estava, se estava arrependido, se estava pensando nela. Você precisa sair dessa, disse Júlia, a melhor amiga dela, que tinha ido visitá-la com um brigadeiro e uma garrafa de vinho. Ele não merece nem um segundo dos seus pensamentos. Eu sei, Marina falou, mexendo no brigadeiro sem vontade. Mas não consigo parar de pensar. Fico imaginando o que eu poderia ter feito diferente. Diferente o quê? O cara te traiu, Mari. Não tem nada que você poderia ter feito. Mas ele disse que comigo era só confortável, que não era paixão. E daí? Conforto é ruim agora? Você acha que paixão é ficar brigando, fazendo escândalo, chorando toda hora? Marina sabia que Júlia estava certa, mas não adiantava. A cabeça dela não parava de funcionar. Ficava repassando cada momento dos 2 anos de relacionamento, procurando sinais que tinha perdido, tentando entender onde tinha errado. Na segunda semana, ela voltou ao trabalho. Tentou fingir que estava bem, mas todo mundo via que ela não estava. Tinha perdido uns 3 quilos. Estava com umas olheiras enormes e não conseguia se concentrar em nada. Foi na quinta-feira que ela fez a primeira besteira. Estava almoçando sozinha no restaurante perto do escritório, quando viu pelo vidro que Rodrigo estava atravessando a rua. O coração dela disparou. Sem pensar direito, ela levantou da mesa e saiu correndo atrás dele. Rodrigo! Ele se virou, surpreso de ver ela ali. Mari, como você está? Estava péssima, mas não ia falar isso. Estou bem. E você? Bem também. Ficaram ali parados na calçada, com as pessoas passando ao redor deles. Marina não sabia o que falar, mas não queria ir embora. Escuta, ela disse, juntando coragem. Você quer tomar um café? Para a gente conversar direito? Rodrigo hesitou. Mari, não sei se é uma boa ideia. Por favor, só um café. Ele concordou. Foram até uma cafeteria no final da rua e sentaram numa mesa no fundo. Marina pediu um café que não ia conseguir tomar e ficou olhando para ele, tentando gravar cada detalhe do rosto dele na memória. Como está a Beatriz? Ela perguntou, odiando a si mesma por perguntar. Mari? Não, pode falar. Eu só quero saber se você está feliz. Rodrigo mexeu no açúcar do café dele. Estou feliz. A resposta foi como um soco no estômago dela. Marina fingiu um sorriso. Que bom. Fico feliz por você. Mentira. Ela estava morrendo por dentro. E você? Está saindo com alguém? Ainda não, ela respondeu rápido demais. Mas estou conhecendo umas pessoas. Outra mentira. Ela mal tinha saído de casa. Conversaram por mais uns 20 minutos sobre coisas banais. Trabalho, família, o tempo. Como se fossem 2 estranhos sendo educados. Quando se despediram, Rodrigo deu um beijo no rosto dela. Foi bom te ver, Mari. Cuida de você. Marina ficou parada na calçada, vendo ele se afastar. O perfume dele ainda estava no ar. Ela voltou para o escritório atordoada, como se tivesse bebido. Naquela noite, ela fez a segunda besteira. Mandou uma mensagem para ele às 11 da noite. Foi bom te ver hoje. Senti sua falta. A resposta veio 3 horas depois. Mari, você precisa seguir em frente. A gente terminou. Mas ela não conseguia seguir em frente. Nos dias seguintes, começou a passar na rua onde ele trabalhava, só para ver se encontrava com ele por acaso. Mandava mensagens de vez em quando, sempre com desculpas. Tinha esquecido uma coisa no apartamento dele, queria devolver um livro, precisava falar sobre a conta do cartão que era conjunto. Rodrigo respondia sempre educado, mas distante. E isso estava matando ela. A terceira besteira foi a pior de todas. Marina descobriu onde era o trabalho da Beatriz e foi até lá numa sexta-feira à tarde.
ficou esperando na porta da empresa, escondida atrás de um carro, até ela sair. Quando viu a mulher das fotos saindo do prédio, sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. Beatriz era bonita, mas de um jeito diferente dela. Mais alta, cabelo cacheado, roupa mais despojada. Marina a seguiu até uma farmácia. Quando Beatriz entrou, ela entrou também e ficou fingindo que procurava algo nas prateleiras, só para ficar perto dela. Com licença, disse uma voz atrás dela. Você é a Marina? Marina se virou e se viu cara a cara com Beatriz. O coração dela parou. Sou. Eu sou a Beatriz. Acho que a gente precisa conversar. Saíram da farmácia e foram até uma praça ali perto. Marina estava tremendo, mas tentava disfarçar. Olha, disse Beatriz, eu sei que a situação é complicada para você. Sei que vocês ficaram juntos 2 anos. É? Mas você precisa parar de procurar ele, Marina. Rodrigo me contou que você anda mandando mensagem, que foi atrás dele no trabalho. Isso não está fazendo bem para ninguém. Marina sentiu o rosto pegar fogo de vergonha. Ela tinha virado oficialmente aquela ex-maluca que não consegue aceitar o fim. Eu só queria entender, ela gaguejou. Entender o quê? Por que comigo não foi paixão? Por que eu não fui suficiente? Beatriz suspirou e sentou num banco da praça. Marina sentou do lado dela. Você quer que eu seja sincera? Perguntou Beatriz. Marina assentiu. Rodrigo me falou que vocês tinham uma relação muito cômoda, que vocês se davam bem, mas que estava mais para uma amizade com benefícios. Que não tinha aquela química, aquela tensão. Cada palavra era uma facada no peito de Marina. Mas isso não quer dizer que você não é suficiente, continuou Beatriz. Quer dizer que vocês não eram compatíveis. Ele precisa de uma coisa, você precisa de outra. Do que eu preciso? Marina perguntou, com a voz embargada. Você precisa de alguém que te ame do jeito que você é. Que ache você incrível sem você ter que provar nada. Rodrigo nunca foi esse cara pra você. Marina começou a chorar ali mesmo, na praça, na frente da mulher que tinha roubado o namorado dela. Eu não sei como seguir em frente, ela soluçou. Beatriz pôs a mão no ombro dela. Para de procurar ele. Bloqueia ele em tudo. E para de se culpar. Você não fez nada de errado. Marina assentiu, ainda chorando. E Marina? Quê? Para de me seguir também. Eu sei que você estava me seguindo. Marina voltou para casa naquele dia com uma vergonha que doía fisicamente. Bloqueou Rodrigo em tudo. WhatsApp, Instagram, Facebook, até no LinkedIn. Apagou o número dele do celular e todas as fotos dos dois juntos. Mas a dor continuava lá, crua e latejante como um dente inflamado. 2 meses se passaram desde o dia da praça e Marina achava que estava melhorando. Não chorava todos os dias mais, conseguia trabalhar sem pensar nele a cada 5 minutos, até tinha saído para beber com as amigas umas 2 vezes. Mas era uma melhora frágil, como uma casca fina em cima de uma ferida ainda aberta. Foi numa terça-feira de manhã que tudo desmoronou de novo. Marina estava no elevador do escritório quando ouviu 2 colegas conversando. Você viu? O Rodrigo da consultoria se casou no fim de semana. Sério? Mas ele não estava namorando há pouco tempo? Estava. Parece que foi daqueles namoros relâmpago que vira casamento. O elevador chegou no andar dela, mas Marina não conseguiu sair. Ficou lá parada, ouvindo as 2 mulheres continuarem falando. Deve ter sido lindo. Vi as fotos no Instagram da noiva. Que vestido maravilhoso. Marina apertou o botão para descer de novo. Saiu do prédio, entrou no carro e dirigiu até em casa no automático. Chegando lá, foi direto para o quarto e se jogou na cama. Casou. Rodrigo casou com Beatriz depois de 3 meses de namoro. A mesma pessoa que disse que precisava de tempo, que relacionamento sério assustava ele, que casamento era coisa para mais tarde, tinha casado com outra em 3 meses. Marina ficou deitada olhando para o teto, tentando processar a informação. Como alguém casa com 3 meses? Como alguém tem tanta certeza assim? A resposta veio como uma punhalada. Porque quando é a pessoa certa, você sabe na hora. E ela nunca tinha sido a pessoa certa. Nos dias seguintes, Marina entrou numa espiral descendente que ela não conseguia controlar. Faltar trabalho virou rotina. Ficava na cama até tarde, comendo besteira, vendo séries ruins na Netflix. Júlia ligava todos os dias, mas ela não atendia. Não queria ouvir ninguém falando que ela ia ficar bem, que tinha que seguir em frente, que ele não prestava mesmo. Marina, você está me preocupando, disse a mãe dela, que tinha ido visitá-la num sábado à tarde. Você está magra demais, pálida. Quando foi a última vez que você lavou o cabelo? Marina não lembrava. Mãe, eu só estou cansada.
Cansada de quê? Você não está fazendo nada além de ficar em casa. É isso mesmo. Não estou fazendo nada com a minha vida. Nunca fiz. Por isso ninguém quer ficar comigo. A mãe dela sentou na beirada da cama. Filha, você não pode se definir por causa de um homem que não soube te valorizar. Não é só ele, mãe. Eu sempre fui assim. Sempre fui a certinha, a previsível, a que não desperta paixão em ninguém. E daí? Ter paixão é mais importante do que ter companheirismo? É mais importante do que ter carinho? Marina se virou para a parede. Aparentemente é. A mãe dela suspirou e saiu do quarto. Marina ouviu ela mexendo na cozinha, arrumando as coisas, lavando a louça acumulada. Quando foi embora, deixou um bilhete na geladeira. Te amo. Liga para mim quando quiser conversar. Mas Marina não queria conversar. Não queria fazer nada. Só queria ficar ali, anestesiada pela dor que tinha virado uma companhia constante. Na segunda-feira seguinte, recebeu uma ligação do trabalho. Marina, você está bem? Faz uma semana que você não aparece. Era a Carla, a chefe dela. Desculpa, Carla. Estou doente. Doente do quê? Você precisa trazer atestado médico. Marina não tinha atestado. Não tinha ido ao médico. Não tinha feito nada além de se afundar na própria tristeza. Eu vou buscar um atestado hoje. Marina, olha, você é uma ótima funcionária, mas não posso mais cobrir para você. Se não aparecer amanhã, vou ter que te dispensar. Marina desligou o telefone e começou a chorar. Não era só o trabalho. Era tudo. Ela estava perdendo tudo. O namorado, o emprego, a dignidade, a si mesma. Naquela noite, sentada no chão da cozinha com uma garrafa de vinho pela metade, Marina olhou para os remédios na gaveta da pia. Tinha uns calmantes que o médico tinha receitado para a ansiedade, uns anti-inflamatórios, uns antialérgicos. Se ela tomasse tudo junto, será que a dor parava? A ideia ficou na cabeça dela por umas 2 horas. Ela pegou os remédios, contou as pílulas, encheu um copo com água. Só para a dor parar, ela murmurou. O telefone tocou. Era Júlia. Marina olhou para o nome da amiga na tela, depois olhou para os remédios na mão. Por um segundo, pensou em não atender. Mas alguma coisa a fez deslizar o dedo na tela. Oi, Ju. Mari, que voz é essa? Você está bem? Marina olhou para os comprimidos na palma da mão. Não estou bem. Eu vou aí. Não sai de casa. Ju, você não precisa. Vou aí agora. Espera por mim. Júlia chegou em 15 minutos. Encontrou Marina sentada no chão da cozinha, com os remédios ainda na mão. Mari, o que você ia fazer? Marina começou a chorar. Eu não aguento mais, Ju. Não aguento mais doer tanto. Júlia se ajoelhou no chão ao lado dela e pegou os remédios da mão dela. Não é assim que a dor para, amor. É assim que tudo para. Mas eu não sei como fazer parar. Todo dia eu acordo e dói. Todo dia eu lembro que ele casou com ela em 3 meses. Todo dia eu lembro que eu nunca vou ser suficiente para ninguém. Júlia a abraçou forte. Você é suficiente, Mari. Você é mais do que suficiente. Você só não é suficiente para um homem que não consegue ver o que tem na frente dele. Mas como eu faço para acreditar nisso? Não sei. Mas a gente vai descobrir juntas. Eu não vou deixar você sozinha. Júlia dormiu na casa de Marina naquela noite. E na noite seguinte também. Na terça-feira foi com ela procurar uma psicóloga. Eu acho que preciso de ajuda profissional. Marina admitiu, sentada na sala de espera da clínica. Não tem problema nenhum em pedir ajuda, Mari. Todo mundo precisa às vezes. A psicóloga era uma mulher na casa dos 50, com um jeito calmo que fazia Marina se sentir segura. Me conta o que está acontecendo, ela disse, depois que Marina se acomodou na poltrona. Marina contou tudo. O término, a obsessão, a vergonha, a vontade de desaparecer. Marina, você já ouviu falar em dependência emocional? Ela balançou a cabeça. É quando a gente coloca a nossa autoestima, o nosso valor, a nossa identidade na mão de outra pessoa. Quando a gente só se sente inteira se tem alguém validando a gente. É isso que eu tenho? É possível. Me diz uma coisa. Antes do Rodrigo, como você se via? Marina pensou. Normal, eu acho. Eu tinha meus problemas, mas me sentia bem comigo mesma. E durante o relacionamento, eu me sentia completa, como se ele fosse a peça que faltava na minha vida. E agora? Agora eu me sinto quebrada, como se eu não fosse nada sem ele. A psicóloga assentiu. Vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar para você se lembrar de quem você é quando está sozinha. Porque você é uma pessoa completa, Marina. Você sempre foi. Marina saiu da consulta com um pouco de esperança pela primeira vez em meses. Não era a cura. Ainda doía.
Ainda tinha dias ruins, mas era o primeiro passo para sair daquele buraco onde tinha se jogado. 3 meses de terapia e Marina começava a entender algumas coisas sobre ela mesma que nunca tinha parado para pensar. Como sempre foi a filha certinha que nunca deu trabalho. Como sempre se moldou para agradar os outros. Como nunca tinha aprendido a estar bem sozinha. Você lembra da última vez que fez algo só para você? Algo que te dava prazer, sem se preocupar com o que os outros iam pensar? Perguntou doutora Fernanda numa das sessões. Marina ficou em silêncio por uns 2 minutos. Não lembro, ela admitiu. Nem uma coisa pequena? Acho que eu sempre fiz as coisas pensando se iam me deixar mais interessante para os outros. Se o Rodrigo ia gostar, se as amigas iam aprovar, se minha mãe ia ficar orgulhosa. E o que você gostava quando era criança? Antes de se preocupar tanto com a opinião dos outros. Marina sorriu pela primeira vez na sessão. Eu adorava desenhar. Ficava horas fazendo desenhos malucos, inventando histórias, e adorava ir ao cinema sozinha. Mesmo pequena, eu pedia para minha mãe me deixar na sessão da tarde e ficava lá, comendo pipoca, assistindo qualquer filme. Quando parou de fazer isso? Na adolescência, acho. As amigas achavam estranho ir ao cinema sozinha. Diziam que era coisa de gente solitária. E você parou. Parei. Doutora Fernanda anotou algo no caderno dela. Que tal se você voltasse a fazer algumas dessas coisas? Como um experimento. A ideia assustou Marina. Fazer coisas sozinha agora parecia ainda mais estranho do que na adolescência. Mas ela prometeu tentar. No sábado seguinte, foi ao cinema ver um filme que queria assistir há semanas. Sentou na poltrona com um balde de pipoca no colo, esperando se sentir patética. Mas não se sentiu. Se sentiu livre. O filme era uma comédia romântica boba, daquelas que Rodrigo detestava. Filme de mulherzinha, ele dizia sempre. Marina riu alto em várias partes, e não precisou se explicar para ninguém. Saindo do cinema, passou numa loja de materiais artísticos. Comprou um caderno de desenho e umas canetas coloridas, como se fosse uma criança ganhando presente. Em casa, sentou na mesa da cozinha e começou a desenhar. Não saiu nada extraordinário, mas ela se divertiu. Ficou ali por 2 horas sem pensar em Rodrigo uma vez. Estou orgulhosa de você, disse Júlia quando Marina contou sobre o cinema e o desenho. Você está voltando a ser você. Às vezes eu nem lembro mais quem eu era, Marina confessou. Passei 2 anos tentando ser a namorada perfeita que ele queria. E que namorada era essa? Quieta, que não reclamava de nada, que estava sempre disponível, que não tinha opiniões muito fortes sobre nada. Nossa, que tédio, Marina riu. Pois é, até eu fico com sono pensando em como eu era. Foi numa quinta-feira, 2 meses depois do cinema, que aconteceu o encontro que mudou tudo para Marina. Ela estava no mercado, fazendo compras para o jantar. Tinha voltado a cozinhar para ela, coisa que não fazia há meses, quando esbarrou com uma mulher na seção de temperos. Desculpa, disse Marina, ajudando a recolher os vidrinhos que tinham caído. Imagina, foi culpa minha. Eu estava distraída, respondeu a mulher. Era uma senhora de uns 60 anos, cabelo grisalho bem cortado, óculos modernos, roupa simples mas elegante. Tinha alguma coisa no jeito dela que chamou a atenção de Marina. Você está bem? Perguntou a mulher. Você parece meio abatida. Normalmente, Marina diria que estava tudo bem, como sempre respondia quando alguém perguntava. Mas alguma coisa no jeito carinhoso da mulher a fez responder a verdade. Estou passando por uma fase difícil. Término de relacionamento. A mulher assentiu com compreensão. Ah, sim. Eu me lembro dessa dor. Ficaram ali conversando no meio do corredor do mercado, 2 desconhecidas dividindo dor. A mulher se chamava Helena. Era viúva há 5 anos e morava sozinha. Você quer tomar um café? Perguntou Helena. Tem uma cafeteria aqui perto que eu frequento sempre. Marina hesitou. Não conhecia essa mulher, mas alguma coisa nela inspirava confiança. Por que não? Foram até uma cafeteria pequena e aconchegante. Helena pediu um cappuccino e Marina um café simples. Sentaram numa mesa perto da janela. Me conta da sua fase difícil, disse Helena, mexendo o açúcar no café. Marina se surpreendeu falando abertamente com uma estranha. Contou sobre Rodrigo, sobre como se sentiu insuficiente, sobre como ainda lutava para se entender. Quantos anos você tem? Perguntou Helena. 28. Ah, que idade linda! Eu lembro dos meus 28. Achava que sabia tudo sobre a vida e sobre mim mesma. Helena sorriu com nostalgia. E não sabia. Não sabia nada. Principalmente sobre mim.
Levei uns bons 40 anos para começar a me entender de verdade. Como assim? Helena tomou um gole do cappuccino e se acomodou melhor na cadeira. Eu fui casada por 35 anos. Casei nova, aos 22. Achei que estava pronta para ser esposa, para abrir mão de quem eu era em nome do relacionamento. Abriu mão? Completamente. Parei de trabalhar quando os filhos nasceram. Parei de sair com as amigas porque meu marido não gostava. Parei de escutar as músicas que eu amava porque ele achava barulhentas. Aos poucos fui sumindo. Marina se inclinou para a frente, interessada. E como era o casamento? Vocês eram felizes? Éramos estáveis. Ele era um bom homem, trabalhador, pai presente. Mais feliz? Eu não sei se eu sabia mais o que me fazia feliz. Helena ficou em silêncio por um momento. Quando ele faleceu, há 5 anos, eu fiquei desesperada. Não porque estava sofrendo tanto pela perda. Claro que sofri. Amei ele do meu jeito. Mas porque eu não sabia quem eu era sem ele. Tinha me definido como esposa e mãe por tanto tempo que não lembrava mais de mim. E o que você fez? Entrei em pânico. Achei que ia morrer também. Não sabia como pagar as contas, como tomar decisões sozinha, como existir sem alguém me dizendo o que fazer. Marina sentiu um aperto no peito. Reconhecia essa sensação. Mas aí, continuou Helena, uma amiga me levou para uma aula de dança. Dança de salão. Eu morria de vergonha. Achava que era ridículo uma mulher de 55 anos aprender a dançar. E foi? Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Descobri que eu adorava dançar. Descobri que era boa nisso. Descobri que podia rir alto sem ninguém mandar eu abaixar o tom. Os olhos de Helena brilharam. Sabe o que mais descobri? Que eu gostava de estar sozinha. Pela primeira vez na vida, eu podia tomar café da manhã na hora que queria, assistir os filmes que queria, dormir de qualquer jeito na cama. Não sentia solidão? Às vezes. Mas aprendi a diferença entre estar sozinha e estar solitária. Estar sozinha é uma escolha. Estar solitária é um vazio. Marina ficou em silêncio, processando as palavras de Helena. Marina, me deixa perguntar uma coisa. Quando você estava com esse rapaz, você se sentia inteira ou se sentia metade? A pergunta pegou Marina desprevenida. Como assim? Você se sentia uma pessoa completa que estava dividindo a vida com alguém, ou se sentia como se fosse metade de uma pessoa tentando se completar com ele? Marina não precisou pensar na resposta. Metade. Definitivamente metade. Então não era amor, querida. Era dependência. As palavras de Helena ecoaram na cabeça de Marina pelo resto do dia. Chegou em casa e se sentou no sofá, pensando na conversa. Amor ou dependência? Ela amava Rodrigo ou só precisava dele para se sentir completa? Pegou o caderno de desenho que tinha comprado e começou a fazer uma lista. De um lado escreveu coisas que eu fazia porque ele gostava. Do outro lado, coisas que eu realmente gostava. A primeira coluna ficou enorme. A segunda, quase vazia. Naquela noite, Marina não chorou. Pela primeira vez em meses, não chorou pensando em Rodrigo. Dormiu pensando nas palavras de Helena, sentindo algo que não sabia identificar direito. Era alívio? Era compreensão? Era o primeiro sinal de que ela podia ser feliz sozinha? Na sessão com doutora Fernanda na semana seguinte, Marina contou sobre o encontro com Helena. Como você se sentiu ouvindo a história dela? Reconhecida. Como se ela estivesse contando a minha vida, só que mais extrema. E o que isso te faz pensar sobre o seu relacionamento com Rodrigo? Marina respirou fundo. Que eu nunca amei ele de verdade. Eu amava a ideia de não estar sozinha. Amava me sentir escolhida por alguém. E como é chegar nessa conclusão? Assustador e libertador ao mesmo tempo. Doutora Fernanda sorriu. Isso se chama crescimento, Marina. Dói, mas é necessário. Naquela semana, Marina fez algo que não fazia há anos. Se inscreveu numa aula. Não era dança como Helena, mas algo que sempre quis aprender. Fotografia. Na primeira aula ficou nervosa. Não conhecia ninguém. Não sabia se ia ser boa nisso. Mas quando pegou a câmera na mão e saiu pela cidade fotografando, se sentiu viva de um jeito que não lembrava de sentir. Como foi? Perguntou Júlia quando Marina chegou em casa. Incrível. Tirei umas fotos horríveis, mas me diverti muito. E não pensou nele nem uma vez? Marina parou para pensar. Não, nem uma vez. Shhh. Foi a primeira vez em 8 meses que Marina passou 4 horas seguidas sem pensar em Rodrigo. E essa descoberta foi como um presente que ela deu para si mesma. 6 meses depois do encontro com Helena, a vida de Marina tinha mudado completamente. Não do dia para a noite. Foi um processo lento, cheio de altos e baixos, dias bons e dias péssimos.
Mas mudou. Ela acordava de manhã e a primeira coisa que vinha na cabeça não era mais Rodrigo. Às vezes era a aula de fotografia da noite, às vezes era um projeto no trabalho novo, às vezes era simplesmente o café da manhã que ia preparar. Trabalho novo porque ela tinha saído do emprego antigo. Não foi demitida como achava que seria. Na verdade, Carla foi compreensiva quando Marina explicou que estava passando por problemas pessoais. Mas ela mesma pediu demissão 2 meses depois. Eu preciso recomeçar, explicou para Júlia. Aquele lugar tem muito da pessoa que eu era quando estava com ele. Consegui um emprego numa agência de publicidade pequena. Pagava um pouco menos, mas o ambiente era mais criativo, mais jovem. Marina se sentia mais à vontade para ser ela mesma. A fotografia tinha virado mais do que um hobby. Ela levava a câmera para todo lugar, registrava momentos cotidianos que antes passavam despercebidos. Tinha até vendido algumas fotos para uma revista local. Você está diferente, observou a mãe dela numa visita. Mas presente. Como assim? Quando você fala, eu sinto que você está realmente aqui. Antes, mesmo quando estava falando comigo, parecia que sua mente estava em outro lugar. A mãe dela tinha razão. Marina se sentia mais presente na própria vida. Tinha parado de viver no piloto automático, esperando que as coisas acontecessem para ela. Na terapia, doutora Fernanda a ajudava a entender os padrões que tinha repetido a vida toda. Você percebeu que sempre esperou a validação dos outros para se sentir valiosa? Percebi. Na escola, eu era a CDF porque os professores elogiavam. Na faculdade, escolhi o curso que meus pais achavam mais promissor. No trabalho, sempre fui a funcionária que nunca diz não. E nos relacionamentos? A mesma coisa. Eu me tornava a pessoa que achava que o cara queria. E agora? Como você se sente em relação a isso? Marina pensou antes de responder. Cansada. Cansada de tentar adivinhar o que os outros querem de mim. Tinha começado a fazer pequenas coisas que significavam muito. Dizia não quando não queria fazer algo. Expressava opiniões diferentes, mesmo que as pessoas não concordassem. Usava roupas que gostava, mesmo que fossem diferentes do que usava antes. Você cortou o cabelo? Perguntou um colega de trabalho. Marina tinha cortado bem curto, num corte moderno que Rodrigo odiaria. Ele sempre dizia que mulher tinha que ter cabelo longo. Cortei. Gostou? Ficou muito legal. Combina com você. Combina comigo. Marina sorriu. Estava começando a descobrir o que combinava com ela. Numa sexta-feira à noite, estava em casa editando umas fotos quando Júlia ligou. Mari, tem uma festa hoje no apartamento da Ana. Você vem? Antes, Marina inventaria uma desculpa para não ir. Festa significava gente desconhecida, possibilidade de se sentir deslocada, chance de alguém perguntar sobre namorado. Vou sim, ela respondeu, se surpreendendo. Na festa, Marina conversou com pessoas que não conhecia, riu de piadas que achou engraçadas, dancou músicas que gostava. Quando um rapaz simpático tentou puxar assunto, ela não ficou nervosa pensando se ele ia gostar dela. Simplesmente conversou. Você é fotógrafa? Ele perguntou, vendo ela mexer no celular para mostrar algumas fotos. Estou aprendendo. É mais um hobby, por enquanto. São muito boas. Você tem um olhar interessante. Marina sorriu, genuinamente. O elogio a deixou feliz, mas não a fez se sentir dependente da aprovação dele. Era uma sensação nova e boa. No final da festa, ele pediu o número dela. Marina deu, mas sem expectativas. Se ele ligasse, legal. Se não ligasse, tudo bem também. Como foi a festa? Perguntou Júlia no dia seguinte. Boa. Conheci gente nova, dancei, me diverti. E o Lucas? Ele parecia interessado em você. Parecia mesmo. Vamos ver o que acontece. Você não está animada? Marina pensou na pergunta. Estou curiosa. Mas não estou criando expectativas. Se rolar, rolou. Se não rolar, minha vida não vai parar por isso. Júlia sorriu. Nossa, como você mudou. Antes você já estaria planejando o casamento de vocês. Marina riu, porque era verdade. Antes, um cara pedir seu número já era motivo para ela imaginar um relacionamento inteiro. Agora, era só um número. Lucas ligou na terça-feira seguinte. Marcaram um café para o sábado. Marina ficou contente, mas não ansiosa. Não passou a semana pensando no encontro. Não mudou de roupa 5 vezes antes de sair. O café foi gostoso. Lucas era engraçado, inteligente. Tinha histórias interessantes para contar. Marina se divertiu, mas não se perdeu na conversa. Continuou sendo ela mesma. Você quer jantar comigo na sexta? Ele perguntou na despedida. Quero, ela respondeu. Mas quando chegou sexta-feira, Marina não estava com vontade de sair.
Tinha sido uma semana corrida no trabalho. Queria ficar em casa, tomar um banho demorado, assistir um filme bobo. Ligou para Lucas. Oi, sobre hoje à noite. Será que podemos remarcar? Estou exausta e prefiro ficar em casa. Antes, ela forçaria uma saída mesmo não querendo, com medo de que ele pensasse que ela não estava interessada. Claro, respondeu Lucas. Que tal no sábado? Perfeito. Marina desligou o telefone e se sentiu orgulhosa de si mesma. Tinha aprendido a respeitar seus próprios sentimentos, suas próprias necessidades. Naquela noite, deitada no sofá com um copo de vinho e um filme romântico na TV, Marina se deu conta de algo importante. Ela estava feliz. Não eufórica, não completamente realizada, mas genuinamente feliz. Pela primeira vez na vida adulta, estava feliz sozinha, não esperando alguém chegar para se sentir completa, não preenchendo um vazio com a presença de outro. Estava bem consigo mesma. O pensamento a fez sorrir. Lembrou de Helena e das palavras dela. Estar sozinha é uma escolha. Estar solitária é um vazio. Marina tinha escolhido estar sozinha. E estava gostando da escolha. 1 ano e 2 meses depois do término, Marina estava no supermercado comprando ingredientes para um jantar que ia fazer para Lucas. Eles estavam se conhecendo há 3 meses. Sem pressa, sem pressão. Ela pegava tomates quando ouviu uma voz conhecida atrás dela. Marina. Ela se virou devagar. Era Rodrigo. O coração dela deu uma acelerada por um segundo. Reflexo condicionado. Mas não disparou como antes. Ela se surpreendeu com a própria calma. Oi, Rodrigo. Ele estava diferente. Mais magro, com umas olheiras, o cabelo diferente. Ao lado dele, uma mulher que Marina reconheceu como Beatriz, só que também diferente. Mais séria, menos sorridente do que nas fotos do Instagram. Como você está? Perguntou ele com aquele jeito meio sem jeito de quem não sabe bem como agir. Estou bem. E vocês? Beatriz forçou um sorriso. Bem também. Mas Marina percebeu que não parecia bem. Os dois pareciam cansados, como se carregassem um peso. Você está diferente, disse Rodrigo, olhando para ela de um jeito que Marina conhecia bem. Era o jeito que ele olhava quando estava interessado. Diferente como? Não sei, mas segura. Marina sorriu. Era engraçado receber essa observação justamente de quem tinha feito ela se sentir tão insegura. Obrigada. Ficaram ali parados no corredor do supermercado, num silêncio meio estranho. Marina não se sentia obrigada a preencher o silêncio, como antes faria. E você está... Rodrigo começou a perguntar, mas não terminou. Estou o quê? Namorando alguém? A pergunta poderia ter mexido com ela. Poderia ter acordado aquela velha necessidade de provar que era desejável. Mas não acordou. Estou conhecendo uma pessoa. Ela respondeu simplesmente. Ah. O A dele soou meio desapontado. Beatriz percebeu e puxou o braço dele. A gente precisa ir, amor. Lembra que temos horário marcado. É verdade. Rodrigo olhou para Marina mais uma vez. Foi bom te ver, Mari. Você está bem mesmo. Obrigada. Vocês também. Ela os viu se afastando pelo corredor. Beatriz falava algo no ouvido dele, com uma expressão irritada. Rodrigo olhou para trás uma vez. Marina ficou ali, segurando os tomates, processando o que tinha acontecido. 1 ano atrás, esse encontro teria arruinado o dia dela. Teria desencadeado uma crise de choro, uma análise obsessiva de cada palavra, cada olhar. Agora, ela só se sentia... nada. Nem feliz, nem triste. Indiferente. Terminou as compras e foi para casa. Lucas estava chegando em 2 horas e ela queria preparar tudo com calma. Como foi o supermercado? Ele perguntou quando chegou, beijando o rosto dela. Normal. Ah, encontrei meu ex. Lucas levantou as sobrancelhas. O ex que te deu trabalho? Marina tinha contado a história para ele. Não nos detalhes dramáticos, mas tinha contado. Esse mesmo. E como foi? Tranquilo. Conversamos 1 minutinho e cada um seguiu o seu caminho. Lucas sorriu. Você parece bem. Estou bem. Durante o jantar, Marina percebeu que realmente estava bem. Não porque Lucas estava ali, embora gostasse da companhia dele. Estava bem consigo mesma, com suas escolhas, com sua vida. Posso falar uma coisa sem você achar estranho? Disse Lucas, tomando um gole de vinho. Pode. Você é a primeira mulher que eu conheço que parece gostar genuinamente de si mesma. Marina riu. Como assim? Sei lá. Você não fica se desculpando por existir. Não fica procurando validação o tempo todo. Não tenta me agradar a qualquer custo. Você é só... você. E isso é bom ou ruim?
É incrível, é refrescante. Marina sorriu, sentindo algo quente no peito. Não era a necessidade desesperada de aprovação que sentia antes. Era satisfação. Satisfação por ter se tornado alguém que ela mesma respeitava. Depois que Lucas foi embora, Marina se sentou no sofá com uma xícara de chá e pensou no dia. No encontro com Rodrigo, no jantar com Lucas, nas mudanças que tinha feito na vida. Lembrou de uma coisa que doutora Fernanda tinha dito numa das últimas sessões. Você vai saber que se curou da dependência emocional quando encontrar seu ex e não sentir nem ódio, nem saudade. Quando sentir apenas indiferença. Era exatamente isso que tinha sentido. Indiferença. Não porque tinha se tornado fria ou amarga, mas porque Rodrigo não era mais a medida do seu valor. A opinião dele sobre ela, o fato de ter escolhido outra pessoa, de ter casado rápido com outra, nada disso definia mais quem ela era. Marina pegou o celular e mandou uma mensagem para Helena, que tinha virado uma amiga querida. Helena, encontrei meu ex hoje no supermercado. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Acho que estou curada. A resposta veio rapidinho. Que alegria, querida. Agora você sabe a diferença entre estar sozinha por medo e estar sozinha por escolha. Parabéns por ter encontrado você mesma. Marina releu a mensagem e sorriu. Tinha mesmo encontrado a si mesma. Não porque alguém a tinha amado do jeito certo, mas porque ela tinha aprendido a se amar. 2 dias depois, Júlia ligou contando uma fofoca. Mari, você não vai acreditar. A Beatriz e o Rodrigo se separaram. Sério? Sério. A Ana, que trabalha com a prima dela, disse que eles estão se divorciando. Parece que a coisa não estava funcionando há meses. 1 ano atrás, essa notícia teria despertado uma esperança secreta em Marina. Talvez até uma vontade de entrar em contato, de oferecer apoio, de tentar reconquistar. Que pena, ela disse. E era sincero. Ela não desejava mal para ninguém. Só isso? Que pena. É, Ju. Que pena. Espero que os dois fiquem bem. Nossa, você mudou mesmo. Antes você ficaria louca com essa notícia. Antes eu achava que a felicidade dele definia a minha infelicidade. Hoje eu sei que a vida dele não tem nada a ver comigo. Marina desligou o telefone e voltou ao que estava fazendo. Editando fotos de um ensaio que tinha feito no fim de semana. Tinha descoberto que tinha talento real para fotografia e estava pensando em fazer disso mais do que um hobby. Lucas apoiava a ideia. Você tem um olhar único, disse ele. Suas fotos capturam momentos que as pessoas nem percebem que estão vivendo. Mas o apoio dele, por mais carinhoso que fosse, não era o que movia Marina. Ela queria fotografar porque amava fotografar. Porque a fazia se sentir viva, criativa, conectada com o mundo. Naquela noite, olhando uma foto que tinha tirado de uma mulher idosa rindo numa praça, Marina se deu conta de quanto tinha mudado. A pessoa que tinha passado meses chorando por alguém que nunca a tinha amado de verdade parecia outra vida. Ela tinha aprendido a diferença entre amor e dependência, entre parceria e necessidade, entre estar sozinha e estar solitária. E, principalmente, tinha aprendido que a única pessoa que podia completá-la era ela mesma. 6 meses depois, Marina recebeu um convite pelo correio. Era para o casamento de Helena, que tinha conhecido um homem na aula de dança e decidido se casar aos 62 anos. Desta vez, escreveu Helena num bilhete que acompanhava o convite. Eu sei quem eu sou, e ele me ama exatamente por isso. Marina sorriu, colocando o convite na geladeira. Sabia exatamente o que Helena queria dizer. No espelho do banheiro, olhou para o próprio reflexo. Viu uma mulher de quase 30 anos, cabelos curtos, olhos claros, sorriso genuíno. Uma mulher que tinha aprendido a se bastar. Oi, disse para o reflexo, como fazia às vezes quando se sentia grata pela vida. Prazer em me conhecer. E pela primeira vez na vida, Marina podia dizer isso e realmente saber quem estava conhecendo. A dependência emocional não é amor, é medo. Medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente, medo de descobrir quem a gente realmente é quando não tem ninguém para validar nossa existência. A cura não vem de encontrar alguém melhor. Vem de descobrir que você já é completo, que você sempre foi. Terminar um relacionamento não é falhar. Às vezes é a coisa mais corajosa e necessária que podemos fazer por nós mesmos. Marina aprendeu que estar sozinha não significa estar vazia. Significa estar livre para se preencher com suas próprias escolhas, seus próprios sonhos, sua própria essência. E quando você se ama de verdade, quando se respeita, quando conhece seu próprio valor, aí sim você está pronto para amar outra pessoa.
Não por necessidade, mas por escolha. Não para se completar, mas para compartilhar uma vida que já é plena. Essa é a diferença entre dependência e amor, entre carência e parceria, entre se perder no outro e se encontrar através do outro. Marina se curou quando parou de procurar a si mesma nos olhos de outra pessoa e começou a se olhar no próprio espelho com amor.